E aí, gente, beleza? Para quem não me conhece, meu nome é Gustavo, eu sou economista e especialista de investimentos. Hoje o papo é sobre um tipo de investimento que ajuda você a construir a infraestrutura do Brasil. E ainda pode te trazer rendimentos mensais com isenção de imposto de renda. Mas, antes de tudo, vamos entender melhor o que é infraestrutura, qual a importância dela e quais setores são relacionados à infraestrutura. A infraestrutura é tudo que mantém o país funcionando, basicamente. Rodovias, portos, aeroportos, ferrovias, energia, saneamento e telecomunicações, né? Que hoje basicamente seria a internet. Sem infraestrutura boa, nada anda, literalmente. E o Brasil, como a gente já sabe, ainda tem muito a melhorar nesse aspecto. O que significa que é um campo enorme de oportunidades para investimentos. E eu tenho muito para falar sobre esse assunto, né? Além de ser economista e já ter estudado esse setor, eu moro na capital do estado de São Paulo. Sendo mais específico, moro no extremo sul da capital paulista, no distrito de Parelheiros. Logo, eu sinto na pele a falta de infraestrutura no estado de São Paulo. As estradas são ruins, são estreitas, cheias de buracos, não há trem nem metrô próximo, então eu preciso andar 40, 50 minutos de ônibus para poder chegar próximo, né, de alguma estação, caso eu queira pegar algum trem ou metrô. E além disso, qualquer chuva forte que dá, a energia elétrica já começa a piscar, às vezes eu fico 3, 4 horas sem energia elétrica, justamente por esse déficit, né, na infraestrutura do estado de São Paulo. Enfim, eu tenho muita coisa para comentar sobre, para reclamar, mas eu só falei sobre essa minha experiência pessoal, sobre essa minha experiência mais particular, para tentar dar uma dimensão de como o Brasil carece por uma infraestrutura adequada. E detalhe, eu moro no estado mais rico do Brasil. Imagina os outros estados. Com certeza, eles são mais deficitários em infraestrutura comparado a São Paulo, né? Mas enfim, agora voltando para o principal assunto do vídeo. O que são fundos de infraestrutura? Também mais conhecidos como os FIINFRA. Eles são fundos que juntam capital de vários investidores para aplicar em projetos e empresas relacionados à infraestrutura. E eles podem investir, por exemplo, em debêntures incentivadas emitidas por empresas do setor de energia solar, eólica, distribuição de energia, ou também empresas relacionadas à distribuição de gás natural, empresas relacionadas a logísticas e outros projetos de expansão e modernização de rodovias, ferrovias e sistemas de saneamento básico. Esses fundos funcionam como uma ponte para o investidor e as obras que movimentam a economia do país. Algumas empresas do setor de infraestrutura são a CCR, né, que agora é a atual Motiva, né. Essa empresa é uma empresa que ela tem diversas concessões de rodovia, de trem e metrô, principalmente aqui em São Paulo. Outra empresa também que acho que está um pouco no meu dia a dia é a Rumo Logística, que é uma empresa que ela opera ferrovia, né? Ela tem ferrovias aqui no estado de São Paulo, mas ela também tem em outras partes do Brasil. Acho que uma empresa também que provavelmente é conhecida por quase todos os brasileiros é a Petrobras, que, enfim, explora petróleo e exporta petróleo, né? Ela também refinava e distribuía petróleo, né? Hoje ela não faz mais isso. Enfim, mas é uma das maiores empresas do nosso país. E o petróleo, ele é energia, né? E energia também é um segmento de infraestrutura. Além dessas empresas, também temos a Sabesp, temos a Copasa, né, que são empresas de saneamento básico. A Sabesp, ela é a principal empresa de saneamento básico aqui, que ela distribui água e também faz tratamento de esgoto, né, aqui em São Paulo. E em Minas Gerais, né, temos a Copasa, né, que ela faz a mesma coisa que a Sabesp, só que ela faz em Minas Gerais, né. Também temos a Axia, que é a antiga Eletrobras, que é a maior empresa de energia elétrica da América Latina, e temos a Enel. A Enel, que eu acho que muitos paulistas não estão satisfeitos com os serviços de distribuição de energia dela, né? É uma empresa, enfim, que já causou muitos problemas aqui, estão até tentando tirar a concessão de São Paulo dela, mas enfim, ela é uma empresa que distribui energia elétrica, ela também faz geração de energia, ela gera energia. Ela tem algumas plantas de energia solar, de energia eólica, né? Então ela também investe bastante em energias renováveis, né, que, enfim, são segmentos do setor de infraestrutura. E para fechar, né, para não se estender muito, temos a Vivo, né, que basicamente é uma empresa que provê internet. Né, a internet também ali é um segmento de telecomunicações, que também é um setor de infraestrutura, né, importantíssimo, essencial para, enfim, qualquer país. Mas depois de saber
disso tudo. Qual é a vantagem de investir em FIINFRA? A princípio, uma das principais vantagens é o acesso a uma ampla gama de debêntures incentivadas com baixo investimento, né? Há FIINFRAs que tem que custam R$100, ou seja, você pode começar a investir com R$100, né? Então, ali é um investimento inicial baixo, né? Além disso, existe a possibilidade de você ter renda periódica isenta de imposto de rendas para a pessoa física. Mas, se você viu nos últimos vídeos, sabe que os dividendos dos fundos imobiliários e dos FIAGROS também são isentos de imposto, né? Então, qual seria a vantagem de ter um FIINFRA se consigo a isenção de imposto em outros fundos também? Os FIINFRAs, ele tem mais outra vantagem em relação aos fundos imobiliários e aos FIAGROS, tá? Além de serem isentos, além de terem dividendos isentos, eles também são isentos no ganho de capital. Ou seja, aqui você tem uma dupla isenção. Deixa eu falar um pouco sobre isso, né, dessa dupla isenção. Vamos supor que você vai comprar uma cota de um FIINFRA por R$100. Essa cota, depois de um ano, ela vai para 150. Aí você, enfim, vê aquilo, nossa, você vê que valorizou bastante, e você vai lá e realiza o lucro. Você vende a cota por R$150. Portanto, você tem ali R$50 de lucro. Geralmente, né, esse é o ganho de capital, né? Esse é o lucro que você teve na operação, né, de você comprou e depois vendeu. Geralmente, essa parte é tributada, uma parte vai para o governo. Se fosse um fundo imobiliário, 20% disso ia para o governo. E os FIAGROS, a mesma coisa. Mas no FIINFRA, você não paga imposto sobre esse ganho de capital. Portanto, né, repetindo mais uma vez, você pode receber dividendos mensais isentos de imposto de renda, e se você vender a cota com lucro, você também não vai precisar pagar imposto, né? Diferente dos fundos imobiliários e do FIAGRO, né? Como eu já disse, o fundo imobiliário ele também paga o rendimento mensal isento de imposto de renda, só que se você for vender a cota, se você tiver lucro, uma parte vai para o governo. Enfim, né? Então o FIINFRA ele tem essa vantagem, essa dupla isenção, né? E além disso, né, você vai diversificar, né? Você tem aí um setor de infraestrutura que ele é subdividido em diversos segmentos. Aí você também tem os fundos imobiliários, focados no segmento no segmento imobiliário. E você tem os FIAGROS, que é focado no agronegócio, né? Então você tem ali, você consegue diversificar mais os seus investimentos, o seu portfólio. E é claro, nem tudo são flores, existem os riscos relacionados aos FIINFRAs, e essa parte é o que todo mundo gosta, não é? É a parte dos riscos. Bom, eu falo assim, mas é meio que brincando. A verdade é que grande parte das pessoas esquecem totalmente dos riscos e focam somente na rentabilidade. Eu acho que todo mundo quer saber da rentabilidade. Mas eu jamais vou deixar isso ocorrer, tá bom? Como profissional, eu preciso lembrar você disso, né? Todo investimento tem risco, tá? Não existe investimento sem risco. Mas antes, vamos entender como esses fundos funcionam na prática. Você compra ali uma cota do fundo, né, como eu já falei, né, pela corretora mesmo. É igual um FII, igual um FIAGRO, igual uma ação de uma empresa, né? Você, enfim, abre uma conta na corretora, aí vai ter a plataforma, você mexe lá e, enfim, você consegue comprar através de uma corretora, né? Lembrando que o FIINFRA é um fundo fechado e os fundos fechados são negociados em bolsa de valores, igual às ações, tá bom? Ele é igual um fundo imobiliário, igual um FIAGRO, né? São todos fundos fechados. Esse fundo está com dinheiro investido em ativos relacionados ao setor de infraestrutura. Normalmente são debêntures ou participação em empresas do setor. Basicamente, as debêntures são títulos de dívida que quem compra ou investe em uma debênture está emprestando dinheiro para uma empresa. Portanto, um fundo de infraestrutura está emprestando dinheiro para empresas de infraestrutura e essas empresas pagam juros para esse fundo que comprou a debênture e o fundo vai repassar esses juros para os investidores que possuem a cota do fundo, né? Então, basicamente, a ideia seria essa, né? O fundo ele tem um dinheiro, ele compra debêntures, essas debêntures são um título de dívida de empresas. Essas empresas elas precisam repagar essa dívida, né? Então elas vão pagando juros para o fundo e o fundo repassa para o investidor. E aí, depois de um certo prazo, né, elas vão amortizar a dívida, elas vão finalizar essa dívida, elas vão repagar essa dívida, ela repaga para o fundo, né, e o fundo repassa para o investidor, que aplicou num determinado fundo, né? Então, basicamente, a lógica é essa, funciona dessa forma, né? Sendo assim, bem simples, mas simplesmente o investidor que comprou a cota do fundo recebe uma parte desses juros, né, direto na sua conta ali na corretora mesmo, tá? O dinheiro pinga lá
Aí você pode, enfim, o ideal é reinvestir, mas também você pode tirar aquilo, mandar para o seu banco e gastar. E, geralmente, esses juros, né, esses dividendos, esses proventos, né, o investidor da cota, ele vai receber todos os meses, né? Geralmente eles têm essa renda periódica também, igual os fundos imobiliários. Tá? Suas cotas, elas também podem valorizar, né, as cotas dos fundos, elas podem valorizar ou desvalorizar também, né, com o tempo. Isso depende do desempenho dos ativos que o fundo comprou. Ou seja, isso é basicamente o risco de mercado, né? É aquele risco, lembra? Aquele risco da variação dos preços, né? O risco de mercado. As cotas, elas podem oscilar conforme os juros, inflação e a dinâmica da economia no geral, né? Como eu falei, investimento de renda variável, né? E além disso, é importante compreender os outros riscos referentes aos fundos de infraestrutura, porque eles podem intensificar a valorização ou desvalorização da cota, né? Um exemplo bom seria o risco de crédito. Eu acho que o risco de crédito, ele pode ter grande impacto na cota do fundo de infraestrutura. Como eu já falei, né, o risco de crédito é o risco do calote, é o famoso calote. Porque essas empresas, elas podem passar por alguma dificuldade financeira e acabar não conseguindo pagar essa dívida com o fundo. Né? Por consequência, aí o fundo vai ter uma perca de capital, né? Ele vai perder ali uma parte do patrimônio líquido dele, e isso vai impactar a cota, vai fazer com que a cota desvalorize, né? Que a cota perca valor. Né? Então, o risco de crédito é um outro risco aí que você sempre tem que estar atento, você tem que ler os relatórios do fundo, você tem que entender o rating, a classificação de risco dos títulos de dívida que está no portfólio do fundo, né? Então, ali é uma parte mais chatinha ali, mas o fundo ele emite um relatório mensal e lá tem todas essas informações, né? Para você entender se o fundo é muito arriscado, não é, né? Então tem as categorias de risco que vai estar pontuado lá no relatório do fundo. Um outro risco importante também que eu preciso citar aqui é o risco regulatório. Porque o setor de infraestrutura, ele é muito fiscalizado, né? Ele tem muitas regulamentações. Então, a qualquer momento, às vezes o governo pode mudar uma lei, às vezes pode dar uma famosa canetada lá que pode acabar prejudicando o setor ou alguma empresa específica do setor, mas pode ser ao contrário também, né? Às vezes o governo pode fazer, às vezes, uma lei que ajuda essas empresas, né? Então, esse risco pode ser tanto positivo quanto negativo, né? Que é o risco regulatório, né? O risco legal. Né? E para fechar aqui, eu sempre gosto de falar da liquidez. Né? Acho que é importante a gente prestar atenção na liquidez, mas nesse caso, como é um ativo de renda variável, a liquidez não está associada a prazo de resgate, né? Não está relacionada muito a prazo, e sim a volume de negociação. Os fundos de infraestrutura, eles não são muito procurados, né? O volume de negociação ele é menor em relação a ações, em relação a fundos imobiliários. Então, por isso, se você pretende investir um volume muito grande de dinheiro, talvez você não consiga comprar, ou se você consegue comprar, talvez seja mais difícil de sair, né? Então, acho que um volume de negociação aí, acho que você, como investidor, precisa estar atento. Mas, assim, se você é um investidor de pequeno porte, se você vai investir lá 200, 300 reais, eu acho que isso não é tão relevante para você, o volume de negociação, porque você vai negociar valores muito pequenos que não vão necessariamente impactar o preço, né, o volume do mercado. Né? Mas, enfim, é um ponto que eu sempre gosto de citar, enfim, para vocês conhecerem e terem isso no radar de vocês também. Pessoal, por hoje seria isso. Não esquece de curtir se você gostou desse vídeo, se inscreva para receber novos vídeos e comente suas dúvidas ou sugestões para os próximos vídeos, tá? Fica à vontade aí para comentar aqui embaixo do vídeo. E se torne consciente do potencial do seu dinheiro. Até mais.